Você sabia que, apesar do Brasil ser um país laico, ou seja, não ter uma religião oficial, as igrejas e outros templos de fé não pagam impostos no Brasil? Isso está previsto em nossa Constituição de 1988 e, desde então, eles têm a chamada imunidade tributária. O que isso implica e por que esse assunto chegou até a ser comentado pelo nosso presidente Bolsonaro esses dias? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Nossa Constituição garante a liberdade de pensamento e de religião, permitindo que cada cidadão escolha a sua fé. Até aí, não se vê muitas correntes contrárias. As discussões começam quando se fala a respeito de privilégios tributários que os templos religiosos têm em nosso país. A mesma Constituição que garantiu essa liberdade religiosa também instituiu a chamada imunidade tributária a casas de culto de qualquer tipo. Isso significa que nenhum templo religioso pagará impostos sobre renda, patrimônio ou serviços, o que certamente gera polêmicas favoráveis e contrárias. A ideia por trás dessa imunidade é que as religiões e seus templos teriam um papel social importante na sociedade e realizariam trabalhos de interesse geral, sem prever lucro ou enriquecimento da instituição. Sua atuação complementaria o trabalho do Estado e ajudaria a atender às necessidades da população. Além disso, as diferentes religiões se sustentam de doações e rendas que sofreriam grande impacto caso fossem tributadas. Os defensores dessa imunidade tributária afirmam que muitos cultos deixariam até de existir caso tivessem que pagar impostos devido à diminuição drástica de recursos. Outro argumento envolve o fato de que, caso essas casas de culto passassem a pagar impostos, o dinheiro iria para o governo, que talvez não fosse tão eficiente em atender às demandas da população quanto a instituição religiosa. Essa imunidade tributária seria também um dos mecanismos responsáveis por garantir que todos os cidadãos brasileiros tenham o direito de exercer sua fé. Já aqueles que defendem que igrejas paguem impostos apontam que, em um Estado laico, não faz sentido dar benefícios a entidades apenas por elas atenderem a religiões. Pelo lado financeiro, esses privilégios também fazem com que a carga tributária recaia ainda mais sobre a população, uma vez que os impostos não são repartidos com os templos. Em outras palavras, todos os cidadãos estariam dividindo os impostos que as casas religiosas deveriam pagar. Ainda como argumento contrário a essa proteção, encontra-se o fato de que as empresas também teriam um papel social ao dar emprego aos cidadãos, e que, se fosse baseado nisso, todas também deveriam ter uma certa imunidade. Sem contar outras entidades também sem fins lucrativos, como ONGs, que não necessariamente têm o mesmo benefício apenas por não serem religiosas. Ademais disso, algumas investigações e notícias recentes apontam que, apesar das instituições não terem fins lucrativos, os seus líderes religiosos têm feito aproveitamento dessa imunidade para acumularem riquezas particulares. Outros detalhes também são muito discutidos. Por exemplo, vamos supor que uma igreja seja dona de 2 prédios, um no qual se realizam as missas e outro que aluga para terceiros. Sobre o prédio onde são realizadas as missas, a igreja não precisa pagar IPTU. Mas e sobre o que ela aluga para terceiros? O IPTU é devido? Sobre isso, já tiveram casos discutidos no Judiciário, que inclusive foram parar no STF. A decisão tomada pelo Supremo afirma que essa imunidade se mantém e a igreja não deve pagar IPTU nem sobre imóveis alugados, desde que a renda recebida deste aluguel seja destinada a atividades finais da entidade, ou seja, fins sociais e religiosos. Aí então surge um novo problema. Como fiscalizar se essa renda está de fato sendo direcionada ao objetivo final da entidade? Essa é uma tarefa difícil, que pode ficar dissimulada na contabilidade das entidades. E prestem atenção ao fato de que a imunidade envolve apenas os impostos. Com relação a taxas, contribuições ou outros possíveis tributos, as casas religiosas têm sim que pagar.
dependendo de cada ente ofertar algum benefício caso seja do seu interesse. Em São Paulo, por exemplo, os vereadores chegaram a aprovar uma lei que isentava os templos do pagamento de taxas municipais. Mas essa lei não foi levada adiante devido ao veto do prefeito da época. Benéfica para a sociedade ou não, o fato é que essa isenção de impostos beneficia as entidades religiosas, que têm representação no Congresso Nacional e que costumam ser um grupo de apoio do governo de Jair Bolsonaro. Este é, entre outros motivos, o que levou o presidente a dar um pronunciamento dizendo que não haverá impostos para igrejas e que essa situação atual não vai se alterar durante seu governo. E você pode se perguntar, será que o Brasil é o único que mantém imunidade tributária às casas religiosas? Não, além de nosso vizinho Argentina, países desenvolvidos como Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos também oferecem alguns benefícios a essas entidades. Mas cada um segue um modelo diferente adaptado à sua realidade, o que também gera divergências. E você, o que acha do nosso modelo? Concorda com a imunidade tributária? Deixe seu comentário e curta o nosso vídeo. Obrigada e até a próxima!